Bom dia, pessoal. Ah, Vamos iniciar então aqui o nosso Elipse Webinar, né, de democratização da informação com a integração entre análises de dados em Python e um dashboard web. Só antes de passar para o conteúdo mesmo, eu queria fazer alguns comentários do tipo, vamos deixar as perguntas para o final, só para não perder aqui a fluência, a dinâmica do webinar. E também na ferramenta de vocês tem duas opções, que são de fazer tanto a pergunta escrita, né, no chat, ou fazer a pergunta via microfone. Né? Daí eu só tenho que habilitar o microfone de vocês aqui. É um sinalzinho, deve estar aparecendo à direita do monitor de vocês, é um sinalzinho de levantar a mão, assim. Então, se alguém quiser fazer uma pergunta via áudio, só levanta a mão depois nos últimos minutos lá. Eu vou deixar talvez uns 15 minutos para o final, para a gente fazer esse tempo de ter dessas perguntas, então. Então tá, então meu nome é Felipe Scherer, eu sou analista de soluções aqui da Ellipse Software e vou apresentar para vocês um pouco de como a gente consegue democratizar e fazer análise de algumas informações de dados de processo, por exemplo. Essa aqui é a pirâmide de automação, eu sei que muitos já conhecem ela. Mas a Ellipse, ela nos últimos anos, ela, além de se consolidar na parte de processos de software, de sistemas escadas, que é essas duas partes de, bem dizer, essa parte em amarelo, desculpa, em azul, parte de processos, nos últimos anos ela vem investindo também na parte de PINs, né, que é a parte de gerenciamento da produção, que é essa parte em verde aqui. Então, resumindo, o que essa imagem está dizendo aqui, que é a parte de operação, faz o processo funcionar, faz o processo produzir, e a parte aqui mais de cima, né, em verde e laranja, que é o PINs e o RP, fazem a produção produzir bem, né, funcionar bem. Só contextualizando quais são os operadores, né, quais são os usuários de cada parte dessa pirâmide de automação. Aqui embaixo a gente tem os operadores de campo. Na parte de cima a gente tem os operadores de sala, né, que são as telas dos supervisórios. Aqui em cima a gente tem os analistas, né, os analistas de dados, os analistas de processos, os engenheiros, fazendo o processo funcionar de forma eficiente, eficaz. E aqui em cima a gente tem a alta direção, né, os gestores da produção. Essa aqui é toda a suite, né, todo o conjunto de ferramentas da Ellipse, tanto da parte de operação, quanto da parte de análise de dados. Então, aqui embaixo a gente entra o E3, o Ellipse Power, né, com a parte de funcionamento, de operação da produção. E aqui em cima também a gente tem a parte do EPM, que é onde a gente vai trabalhar hoje, basicamente, a análise de dados e a apresentação, né, desses dados. Em especial, a gente pode citar o Ellipse Data Model, que é uma parte de modelagem de dados, e o EPM, né, com as suas consultas agregadas e análise de tempo real histórica. Então, o que é o EPM? Esse aqui é o fluxo básico, né? Tem muita informação aqui no meio, tem muita abstração, mas basicamente um processo, né, de melhoria contínua do processo é basicamente essa informação. Está mostrando essa imagem aqui, onde a gente tem os dados vindos do campo, né? O EPM coleta e armazena de forma extremamente eficiente esses dados. Baseado nesses dados armazenados, a gente consegue gerar alguns indicadores, algumas análises do processo, identificando algumas melhorias ou processos que estão em falha. E no final, esses dados são apresentados, né, para um analista, que ele é o que vai, baseado no conhecimento de processo que ele tem, que vai tomar as melhores decisões para ver o que pode ser feito para melhorar esse processo. Essas aqui são todas as ferramentas do EPM, que o EPM disponibiliza, né? Por exemplo, é possível, via Excel, trazer dados do EPM Server, utilizando o EPM Excel Engine. Pode ser feita análises avançadas utilizando o Dataset Analysis. Mas hoje, para essa apresentação,
Eu gostaria de destacar o portal de dashboards do EPM, que é onde eu vou, feita a minha análise, jogar as informações para lá, e também gostaria de ressaltar análises mais complexas utilizando a EPM Web API, que é uma API Python, né, que é uma biblioteca Python, vamos dizer assim, de acesso a toda a infraestrutura de dados do EPM. A gente vai chegar lá mais para frente, eu vou mostrar um exemplo dela. Então, essa aqui é uma ferramenta do EPM, que é o EPM Studio, é uma ferramenta desktop, que a gente analisa dados de processo de tempo real. Quando eu digo dados de tempo real, eu estou me referindo a séries temporais, que são basicamente são valores de timestamp, qualidade e o valor, né, que eu quero ler do meu processo. O valor que eu tô lendo em tempo real lá do meu processo. Aqui eu ainda no EPM Studio, o Dataset Análise, que quando eu identifico um período de análise aqui de tempo real, navegando, né, eu consigo navegar entre os dados, entre essas séries temporais, né, via scroll, enfim, navegando no tempo, eu identifico um período que baseado no meu conhecimento de processo, eu identifico que tem algum problema ali, alguma coisa que pode ser melhorada ali, algum comportamento, vamos dizer, anômalo, vamos dizer assim, que ali eu quero ver o que está acontecendo. Então, eu pego esses dados e exporto para o meu dataset análise. Aqui eu já consigo fazer algumas análises em Python já direto, através do nosso terminal de script Python, que consegue ver aqui embaixo que eu estou passando o mouse em cima. Então, eu já consigo aplicar alguns cálculos em Python. Por exemplo, eu consigo filtrar dados espuros, retirar outliers, e também consigo dar outros tipos de visualizações a esses dados. Por exemplo, para essa imagem que eu estou mostrando aqui, no fundo aqui são valores de vento, né, de velocidade, direção, só que e velocidade, direção e potência, né, a intensidade do vento. Então, aqui, em vez de ficar somente naquela visualização de gráfico de linha, eu consigo plotar esses dados num gráfico polar. Ou seja, o que esse dado está me dizendo aqui? Quanto mais afastado do meu centro, maior a velocidade, né? Esse gráfico polar também me diz a direção, aqui é o norte, sul, leste, oeste, e também o tamanho. Quanto maior o tamanho aqui da circunferência do círculo, aqui, maior a minha potência gerada. Então, eu consigo, via Python também direto, via EPM Studio, né, criando plugins, eu consigo agregar mais valor, né, à minha visualização. Esse aqui é o EPM Portal, a ferramenta de visualização, né, de dados, de dashboards. Eu consigo inserir uma série de indicadores com fonte de dados coletadas do meu EPM Server. E mais para frente a gente vai ver que também consegue, que é o objetivo da minha análise aqui, é inserir imagens aqui geradas pela análise Python utilizando o Jupyter, no caso. Essa aqui são alguns exemplos, né, de ferramentas que o EPM disponibiliza para integrar em diversos ambientes, né? Por exemplo, aqui eu estou utilizando o Jupyter. Eu poderia também criar o meu próprio site, por exemplo, utilizando o Django ou Web2Py, e gerar lá o meu site com a minha visualização de dados, buscando dados, né, do EPM. EPM Processor, que é uma ferramenta de automatização de execução de scripts Python, né? Eu consigo, via eventos gerados do chão de fábrica, por exemplo, uma mudança de valor de estado de uma variável, ou um evento agendado, né? Eu posso, por exemplo, agendar um evento para acontecer uma vez por semana, que vai me gerar algum relatório, vai executar uma rotina em Python, buscar meus dados do processo e vai me gerar algum tipo de análise de dados automática. No finalzinho eu vou comentar também como é que eu poderia utilizar ele para fazer a análise que eu vou apresentar para vocês aqui mais para frente. Então, até agora eu só apresentei para vocês algumas ferramentas. Tá, mas onde é que a gente consegue aplicar essas ferramentas, né?
Onde é que está esse ciclo, né, de plan, do, check e action, né? Eu planejo, eu faço uma ação, eu verifico se isso está correto, então, se tem algum problema, né, com esse meu planejamento, com essa minha realização, então eu pratico uma ação sobre o meu processo. Como é que isso é aplicado? Esse aqui é um cenário típico, que a gente tem, aqui na Ellipse, tem visto bastante, já vi alguns clientes utilizarem esse formato de compartilhamento de informações. O que essa imagem está mostrando aqui? Que via Excel, os clientes buscam, né, o usuário, o operador, o analista, busca dados ou de um SQL Server, ou de uma outra planilha Excel, ou até mesmo do EPM, né, via Excel Adin, ou de outras fontes de dados, por exemplo, que permitam, via Excel, buscar esses dados. Então, aqui no Excel, ele faz a análise dele. Aqui ele traz os dados, gera enfim, os relatórios, as visualizações, né, charts, enfim. Depois dessa análise, depois que ele faz essa análise direto no Excel, ou ele gera um PDF e envia por e-mail para as partes envolvidas, né, ou gera outro Excel, também envia por e-mail para as outras partes envolvidas, ou ainda, com toda essa informação, ele gera um PowerPoint, e depois que gerou esse PowerPoint, aí ele faz uma apresentação para todo mundo, né? Para quem está envolvido com essa parte de análise da produção. Esse aqui é um cenário que eu chamei de um cenário atípico, que ainda não é comum, vamos dizer assim, em todas as indústrias, né? Que é fazer toda essa parte de análise via Python. Qual é as vantagens que eu vejo fazendo análise via Python? Eu ainda consigo gerar um Excel, ainda consigo até mesmo gerar um PowerPoint, consigo enviar por e-mail toda essa análise, né? Enviar por e-mail também um PDF, mas eu ainda consigo agregar valores de buscar dados de diversas outras fontes, seja de banco SQL ou bancos até mesmo no SQL, posso buscar arquivos de log, arquivo TXT, posso buscar dados de web server, qualquer outro servidores, enfim, me abre uma gama de novas fontes de dados se eu fazer coletas via Python. E também uma nova gama de apresentações de dados. Eu ainda consigo salvar esses dados também em web servers, em outros web servers, consigo criar dashboards com ele, consigo salvar esses dados em fontes no SQL e SQL, e então apresentar para as partes envolvidas. E nota que ainda eu tenho uma setinha de volta aqui, que eu consigo fazer, em vez de enviar para as demais partes envolvidas, elas conseguem consultar também, elas conseguem ir atrás dos dados, por exemplo, num portal de dashboards. E uma última vantagem que tem, além de isso poder ser feito de maneira manual, eu ainda consigo automatizar essa análise, essa parte da análise, eu consigo automatizar ela. Nesse caso aqui, utilizando o EPM Processor. O EPM Processor é exatamente para isso. Depois que a minha análise está consolidada, eu posso retirar o usuário, o analista dela, e fazer ela de forma automática. Então aqui eu vou começar um exemplo prático agora de como é que a gente faz esse tipo de análise. Aqui na Ellipse RS a gente tem uma automação. Então a gente consegue controlar os valores de ar-condicionado, iluminação, tudo via E3, tudo via supervisório. Então aqui é uma tela de um andar aqui da Ellipse, onde eu consigo enviar um comando para o meu ar-condicionado, setando o set point e ligando ou desligando ele. E também consigo ligar ou desligar a iluminação. Esses dados eles são coletados aqui na Ellipse RS e são enviados para São Paulo. A gente tem um centro de controle lá, que é o ECC, e lá eles são armazenados pelo EPM. Aqui em Porto Alegre também tem uma outra máquina que armazena esses dados, que é onde eu vou fazer a consulta nela. Então, eu envio esses dados para várias fontes. Várias fontes conseguem coletar esses dados aqui da automação de Porto Alegre. Então, aqui é o gráfico do E3 Studio, onde eu só estou mostrando aqui como aqueles dados gerados pela automação da Ellipse, eles estão sendo armazenados no EPM Server.
Então, aqui em verde, eu tenho o compressor, né, que ele está ou ligado ou desligado. 0 significa que ele está desligado, 1 significa que ele está ligado. E a variação dele ao longo do dia, para tentar manter a temperatura interna dos escritórios próximo ao set point. Todos esses dados aqui, eu já comentei, eles estão sendo armazenados no EPM Server. E agora eu vou buscar esses dados e fazer uma análise com eles em Python. Então, esse aqui é o meu e-mail, pessoal. Quem quiser mandar, quem tiver dúvidas, enfim, a gente está sempre aberto aí para resolver qualquer problema, enfim, tirar dúvidas específicas de software. Aqui está o nosso canal no GitHub. Eu também talvez eu vou mostrar ele no final, tem vários exemplos lá de utilização de análises, de como eu faço exemplos de análise em Python, enfim, exemplos de como utilizar o EPM Processor, utilizar a Web API. Tem também o nosso perfil no LinkedIn, quem quiser seguir. A gente sempre posta, por exemplo, últimas notícias, notícias de webinar, enfim, cases. E também tem o nosso canal no YouTube, que esse webinar também vai ser gravado e vai estar disponível lá. E também outros vídeos de treinamento que a gente disponibiliza lá. Lembrando que todas as ferramentas que eu mostrei para vocês, elas possuem versões demos. Por exemplo, o EPM Processor possui uma versão demo, quem quiser já pode baixar e instalar, assim como o EPM Server, o EPM Portal, todos têm versões demos, que todas elas estão disponíveis no site da Ellipse para download. Quem quiser, é só fazer um cadastro ali no site e baixar lá, vai estar disponível. Vou fechar a apresentação aqui. Então, antes de começar a direto análise no Jupyter, eu quero apresentar aqui o Anaconda, que é uma maneira mais fácil de vocês instalarem o Python. É só fazer um download aqui do Anaconda, vai baixar um instalador, basicamente é next, next, finish. Depois que essa instalação estiver pronta, vocês vão ter o Anaconda Navigator, que é aqui vamos dizer, um configurador do ambiente Python de vocês. Esse base root é o Python nativo da máquina que vocês estão instalando, e também vocês podem criar ambientes virtuais dentro do Python da máquina de vocês. Por exemplo, aqui eu tenho um ambiente virtual só para o meu EPM Processor e só para minhas análises. Ele fica isolado de qualquer outro ambiente Python que eu queira ter na minha máquina, para não gerar algum tipo de conflito, né, entre bibliotecas, por exemplo, que vocês podem utilizar num projeto e não utilizar no outro. Então, aqui à minha direita, eu consigo ver todos os pacotes, né, todas as APIs do Python que eu tenho instalado para esse ambiente virtual aqui, que no caso é o EPM Processor. E eu também consigo buscar novas bibliotecas aqui. Aqui eu estou mostrando as que eu tenho instaladas, mas eu também posso mudar para não instaladas e fazer uma busca aqui. Por exemplo, eu posso buscar aqui a Scikit-Learn, que é uma biblioteca de Machine Learning, para o meu projeto que eu não tenho instalado para ela. E também ele me mostra aqui algumas ferramentas para codificação, né, em Python. Para esse caso aqui eu vou utilizar o Jupyter Notebook, mas também existem outros. Por exemplo, o Spyder, que é bem parecido com o ambiente MATLAB. Mas eu prefiro trabalhar no Jupyter. Vou dar um launch nele aqui. Vamos passar para o Jupyter, então. Então, o que é o Jupyter? O Jupyter, basicamente, ele me gera um console interativo do Python. Ou seja, eu posso digitar o meu código Python, que, por exemplo, vou dar um print. Né? Olá. E quando eu der um Shift Enter, se essa linha executou corretamente, ele vai me gerar o output dela. Se eu gerei algum problema aqui, por exemplo, esse comando aqui, ele não existe no Python, ele me gerou uma mensagem de erro dizendo que esse problema, que esse comando não existe. Então, basicamente, é um console interativo aqui. Eu consigo ir fazendo, por exemplo, uma análise aqui passo a passo, documentando e vendo o resultado linha por linha, se está tudo certo com a minha análise, com o meu código, né, no caso. E o legal disso aqui também é que, além de eu poder programar aqui, eu ainda consigo trocar o tipo da minha célula e fazer algum tipo de comentário, assim. Ó, esse aqui é o tipo Markdown, eu consigo fazer algum texto aqui.
E ele compilou, né, essa frase aqui, e eu consigo seguir agora voltar para o meu código Python. Então, isso aqui é legal para documentar tudo que está sendo feito passo a passo na minha análise. É uma maneira de eu persistir o meu conhecimento. Então, vamos passar para uma parte prática agora aqui mesmo, que é, de fato, fazer algumas análises sobre aqueles meus conjuntos de dados da automação aqui da Ellipse RS. Eu sempre começo, né, fazendo os imports, para vendo se os imports das minhas bibliotecas estão todos ok. Por exemplo, aqui eu estou fazendo o import da EPM Web API, que é a biblioteca de acesso a dados, acesso a informações do meu EPM Server. Tem outras bibliotecas aqui que a gente vai utilizando ao longo dessa análise. Eu não vou me ater muito a detalhes, por exemplo, da Pandas, da Matplotlib. Eu vou mostrar alguns detalhes bem simples, só para a gente entender o conceito de como é feito isso e como é depois disponibilizado isso via EPM Portal. Mas futuramente a gente pretende fazer outros webinars entrando mais em detalhes sobre a Pandas, por exemplo, sobre a Matplotlib, sobre o Machine Learning. Mas esse aqui é mais para discutir a ideia, apresentar a ideia de vocês, de como mostrar um caminho do fluxo da informação. Então, eu começo fazendo o meu import das minhas bibliotecas. Aqui eu busco o meu usuário e senha da minha máquina, do meu EPM Server, que está na DILI. Isso aqui é uma maneira só de eu ocultar o meu usuário e senha aqui para não ficar disponível. Então, com o meu usuário e senha buscados, né, em mãos, eu crio uma conexão com o meu EPM Server. Então, eu passo aqui alguns parâmetros, né, do web server, o meu usuário e senha, e aqui eu vou buscar uma maneira mais simples, essa maneira mais simples de buscar uma tag, um objeto dentro do meu EPM Server. Existem outros, por exemplo, eu poderia buscar um filtro, eu não sei que variável específica é o nome dela, eu não sei o nome específico dela, mas eu sei que ela começa com ADM, eu poderia buscar ela, eu poderia buscar toda essa ADM temperatura, para esse caso é uma tag do EPM, é um data object, mas ele poderia ser uma estrutura mais complexa, ele poderia ser realmente uma modelagem dentro do meu EPM Server. Então eu configuro o valor de data inicial e data final para os meus valores, para o conjunto de dados que eu quero buscar, né, uma data inicial e uma data final. Como aqui eu vou fazer uma consulta agregada, eu quero fazer uma interpolação a cada 10 minutos. Então, aqui eu seto o meu intervalo de 10 minutos, crio o meu objeto, né, carry period, com a data inicial e data final, crio o meu objeto de agregação, crio o meu objeto de basic variable, né, utilizando a minha tag o meu objeto DPM, e por fim eu faço a busca lá dentro do meu EPM Server. O resultado disso, ele me retorna um objeto NumPy-Array. Aqui a gente consegue ver o que é um objeto NumPy-Array. Eu tenho lá o meu timestamp, o meu valor, desculpa, aqui eu tenho o meu valor, o meu timestamp, né, que é o tempo que o horário que esse evento ocorreu, que esse valor foi registrado, e se a qualidade dele é boa. Eu, particularmente, não gosto muito de trabalhar com NumPy-Array, então eu sempre prefiro fazer uma conversão para o Pandas, que é uma biblioteca do Python. Então, esse trecho de código aqui, ele faz essa conversão de NumPy-Array para Pandas. Então, a gente consegue ver agora que o meu DF ADM temperatura é do tipo DataFrame do Pandas. Por que eu faço a conversão? Porque ele tem uma série de análises que eu já consigo fazer de cara utilizando o Pandas. Por exemplo, aqui, se eu aplico o ponto shape, lembrando que isso aqui é o meu DataFrame, ele tem uma função que é o shape, ele já me traz aqui que eu tenho 720 linhas por 3 colunas. Quais são essas 3 colunas? Valor, timestamp e qualidade. Exatamente aquelas que a gente trouxe lá do EPM Server, que virou uma estrutura NumPy-Array. Então, se eu der no meu DataFrame de temperatura, eu der um ponto head, ele me traz os 4 primeiros valores. E se a gente notar aqui, ele está
com o horário às 3 da manhã. Por quê? Por causa que o EPM Server ele sempre armazena em UTC. Mas eu quero trabalhar local time, eu quero trabalhar no meu tempo local aqui do Brasil. Então, eu faço uma conversão para hora local, né? E a gente consegue ver que agora todos os valores foram deslocados, né, no tempo. Ou seja, o meu primeiro valor é a meia-noite e o meu último valor, né, a ponto head mostra os 5 primeiros valores e o ponto tail mostra os cinco últimos valores. Me mostra que é às 23h50 do dia 28. Algumas análises já iniciais aqui. Por exemplo, no meu DataFrame ele tem o objeto DataFrame do Pandas, ele tem o ponto describe, que já me traz algumas informações aqui, por exemplo, a quantidade de valores, a média de cada valor. Então eu consigo ver que a minha temperatura média para esse conjunto de dados ficou entre 25 graus, o desvio padrão, ou seja, que mostra que os meus dados têm uma pouca variação, o valor mínimo desse DataFrame, o primeiro quartil, o segundo quartil, que é a mediana, o terceiro e o quarto quartil, que é o valor máximo dos meus valores coletados lá. Se eu der um ponto types, eu consigo ver que o meu value ele é do tipo float, que o tipo timestamp é do tipo datetime e quality é do tipo int64. Quando eu dei o describe aqui, ele só me trouxe esses dois campos, que é o valor e o timestamp, o valor e a qualidade. Porém, eu ainda tenho o timestamp. Se eu quero incluir todos os valores, todos os campos do meu DataFrame, eu tenho que dar um include /all, que ele me traz outras estatísticas. Por exemplo, qual o valor que mais aparece? Nesse caso aqui, como são valores diferentes, todos eles aparecem somente uma vez. Então ele me apresenta o primeiro valor que ele encontrou, né? Então, é isso aqui, é o básico do Pandas. O Pandas tem muitas outras funções, a gente ainda vai ver mais algumas delas para frente. Mas eu já quero partir para uma parte de visualização. Então eu já quero ver a cara dos meus dados direto, sem precisar de nenhuma outra ferramenta, por exemplo. Então, utilizando a função plot dos values que eu tenho, eu já consigo plotar os meus valores para valor de temperatura. Então, aqui de cara eu já noto que algum comportamento estranho aconteceu aqui. Por exemplo, acredito que seja uma falha no equipamento, ou seja, faltou luz, o equipamento caiu, porque esse comportamento aqui ele não descreve o processo. Como a gente pode ver, ele está completamente distoante, né, de todos os meus do perfil dos meus dados. Então, aqui eu já posso fazer uma análise, eu já posso indicar para alguém que aqui existia um comportamento anômalo, né, no meu processo. Então, eu vou querer adicionar algumas anotações aqui nesse meu gráfico. Por exemplo, vou adicionar 3 bem simples aqui. Aqui, nessa parte do processo, que é notável que tem alguma coisa errada, que eu vou querer que alguém investigue o que aconteceu com esse processo. Seja, por exemplo, os operadores de campo, por exemplo, poderiam investigar o que está acontecendo com os sensores que, nesse momento aqui que gerou esse comportamento, e também vou querer indicar a temperatura máxima. Aqui a gente até consegue ver que é nesse ponto aqui, mas não tem uma certeza sobre que valor é esse, e bem como a mínima. Agora, por exemplo, acredito que a mínima seja aqui, mas que valor é esse? Por exemplo, poderia estar muito próximo desse aqui. Então, vamos criar anotações nesse chart que vão nos facilitar essa análise. Então, aqui eu só mostrei o tipo de anotação. Eu posso tanto utilizar dot notation, né, que é ponto .value, eu posso dar o meu DataFrame ponto .value, como eu posso também utilizar a notação de conchetes, né, que é buscando o nome do meu campo, né, nesse caso aqui é o value que eu quero analisar. Então a temperatura, eu vou criar a média dela. Ele trouxe a média da temperatura. Aqui, essa IDX max, ela me traz o ID da temperatura máxima que eu tenho no meu DataFrame, no meu dataset, que no caso, acredito que seja esse aqui. Na verdade, não. Na verdade, até é um outro aqui. Mas, enfim. Ele me trouxe esse ID max aqui, que é o 345. Esse aqui, ele me trouxe... esse aqui é o
Sim, daí eu aplico esse valor aqui, que é o meu ID, que é o meu index, né, do meu data frame, aplico no meu objeto data frame do pandas e realmente ele me traz que a temperatura máxima do meu da minha temperatura, né, é 27,35. Aqui eu faço a mesma coisa para descobrir o timestamp, ou seja, é esse aqui, só que aqui eu não estou mostrando o timestamp. Aqui, o ID x-min, ele me traz o ID mínimo da minha temperatura, que é 615. Eu aplico esse ID mínimo no meu dataset, no meu data frame, e ele me traz aqui a temperatura mínima. Isso também serve para o timestamp, né? E aqui eu vou querer descobrir, aqui fazendo uma análise no gráfico aqui, eu consigo ver que esse comportamento ele começa a acontecer por volta do ID 60, aqui mais ou menos. Aqui é metade, 50 deve ser por aqui, então 60. Então eu vou pegar esse ID aqui para gerar uma anotação nesse ponto. E por que eu preciso desse ID? Porque para gerar uma anotação com a matplotlib eu preciso saber o valor de x e o valor de y. Então é por isso que eu estou pegando esses valores de ID para poder inserir anotações no meu gráfico aqui. Então, pegando todos esses IDs, utilizando aqui a matplotlib, eu faço algumas configuraçõezinhas aqui de plotagem, né? Por exemplo, aqui eu estou definindo o tamanho do meu gráfico, né? Boto os valores de temperatura no eixo X e os valores da temperatura de fato no eixo Y. Faço algumas configurações como label, insiro um título, enfim, faço algumas configurações. Posiciono a legenda embaixo à esquerda. E aqui eu insiro as minhas anotações. Então, eu quero dizer que a temperatura mínima para o meu gráfico está posicionada, né, como eu já mostrei aqui em cima, eu já peguei esses valores, eles estão salvos aqui em timestamp mínimo e o valor de temperatura mínima e o timestamp mínimo. Então, eu uso esses valores para posicionar, para dizer aonde eu quero inserir a minha anotação. Aqui é o texto e aqui é a posição. Aqui são algumas outras configurações da seta, de offsets, que após executar tudo isso aqui, eu vou ter esse tipo de gráfico. Ou seja, então eu acertei, ficou mais ou menos aqui realmente na posição 60, a minha anotação de anomalia, que é que eu tenho que investigar o que está acontecendo com esse ponto aqui, e realmente aqui as posições máximas e mínimas de temperatura. Feito isso, gerado essa figura, gerado essa imagem, eu consigo enviar ela para o portal de dashboards, via também o WebAPI. O WebAPI também permite, né, que eu insira dados no EPM, tanto no EPM Portal quanto no EPM Server. Mas aqui, para esse caso, eu estou enviando essa figura lá para o repositório de dados do portal. Essa aqui é uma análise um pouquinho já mais avançada, que eu continuo também com a mesma estrutura de importes de bibliotecas, buscar as senhas do EPM Server, e agora, em vez de trazer somente um dado, somente um valor do meu EPM Server, eu estou buscando 4, que é a temperatura do setpoint, que é o valor que o usuário setou, o valor do compressor, se ele está ligado ou desligado, e o valor da ventilação do ar-condicionado. Sigo também, faço a mesma estrutura, a diferença é que aqui eu estou usando uma consulta interpolativa e uma time average. Então, quando eu verificar que eu estou buscando os dados de temperatura, eu vou utilizar uma time average, enquanto que para os outros dados eu estou utilizando uma interpolação. Como isso aqui são... Agora eu estou trabalhando com vários dados, várias fontes, eu coloquei tudo num for, que dentro desse for aqui eu já converto para pandas, né, para o formato pandas, de formato NumPy, que vem pela minha web API para o meu formato pandas, e também já faço a conversão para local time. Agora, eu tenho uma lista de data frames. Antes, para essa consulta, para essa análise aqui, eu tinha somente um data frame. A gente pode ver aqui. Agora eu tenho uma lista de data frames. Por que eu tenho uma lista de data frames?
porque eu quero aplicar um filtro. Agora eu quero fazer uma análise somente no horário comercial, no horário que a gente está trabalhando aqui na Ellipse. Então, utilizando aqui também um recurso do Pandas, eu consigo, no timestamp, na hora, eu só quero os valores entre 8 e 11 da manhã. E entre 1 da tarde e 6 da tarde. Eu só quero os períodos do horário comercial. Então, eu aplico esse filtro. Só que ainda assim eu vou ter uma lista de data frames. Só que agora eu vou querer transformar todas essas listas para um data frame só. Então, eu faço isso aqui. E aqui está me mostrando o meu data frame 01, que é o que eu gerei fazendo essas agregações aqui. Então, eu tenho um data frame com temperatura set point, compressor e ventilação. E de cara, já me dá algumas estatísticas aqui sobre esses dados. Que, por exemplo, a temperatura média do set point foi 25,35. Então, agora eu quero fazer uma classificação categórica sobre essas temperaturas. Eu criei 3 faixas aqui de temperatura. Entre 24 graus e meio e 25 graus e meio, eu digo que a temperatura está dentro de uma faixa de conforto térmico. Acima de 25 graus e meio, eu digo que ela está acima da faixa de conforto térmico. E abaixo de 24 graus e meio, eu digo que ela está abaixo. Então, eu vou aplicar para cada um, eu vou fazer essa classificação para cada um dos meus valores de temperatura do meu data frame. Então, eu crio essa função aqui, que é basicamente, né, um if que verifica os valores, e dependendo do valor que for, ele retorna dentro, abaixo ou acima. Utilizando a função apply do meu data frame do Pandas, eu consigo aplicar ela, né, para a minha temperatura. Lembrando que a minha temperatura agora é a temperatura que está sendo medida no sensor. Então, para cada valor de temperatura, eu aplico a minha função conforto e gero uma nova estrutura, uma nova coluna lá no meu data frame. E agora a gente consegue ver aqui que eu fiz uma classificação categórica dos meus dados. Por que eu fiz isso aqui? Porque a nossa análise agora vai ser diferente. Agora eu vou querer agrupar, eu vou querer saber quantos valores, quantos dados eu tenho dentro de cada uma dessas faixas. Então, aqui eu aplico um group by do Pandas no meu conforto térmico e aplico uma função de agregação na minha temperatura, que eu quero retornar count, max e mínimo. Está aqui. Ele me retorna esse novo data frame aqui do Pandas. Quem trabalha com SQL, quem trabalha com Excel, sabe que não é trivial fazer esse tipo de análise, esse tipo de categorização, esse tipo de filtro, de manipulação de dados que eu fiz aqui em algumas linhas em Python. Então, aqui eu consigo mostrar para vocês, espero que esteja conseguindo mostrar, que é como se torna fácil a utilização do Python, como ela melhora a nossa limpeza, a nossa classificação, a nossa manipulação dos dados, né, de processo. Então, agora eu vou querer mostrar, eu quero gerar uma imagem disso aqui para ficar mais amigável, né, para o nosso analista ver como é que esses dados estão distribuídos. Então, aqui eu não vou entrar muito em detalhes de código, mas eu vou utilizar a função plot, né, do tipo pizza, né, do meu próprio data frame do Pandas, e aqui ele me gera essa imagem. Ou seja, fica bem mais fácil, fica bem melhor de ver que 66% do meu tempo está acima da faixa de conforto térmico. Ou seja, o pessoal dessa sala da Ellipse sofre ter um pouquinho mais de frio, então acaba deixando a temperatura um pouquinho mais alta. Mas vamos agregar valor ainda, vamos agregar mais informações a esse tipo de pizza. Eu vou pegar agora os valores do compressor. Eu quero descobrir quando, por exemplo, nessa temperatura, nessa faixa de temperatura, quantos por cento quantas medidas de compressor ligado e desligado eu tenho em cada uma dessas faixas. Então, voltando para o nosso data frame original, lá, data frame 01, eu quero agora fazer 2 agrupamentos, um para o conforto térmico e o outro pelo valor do compressor, aplicando uma função de agregação de count no meu compressor. Então, me gerou essa tabela aqui. Ou seja, para valores, para faixa abaixo, com o compressor desligado, eu tenho 2 valores. Para o compressor, para a faixa de temperatura abaixo, com o compressor ligado, eu tenho um valor de medida. Eu tenho um valor com o compressor ligado.
Aqui eu faço mais uma, só estou mostrando que o retorno do group by também é um data frame, então eu também consigo extrair algumas informações dele, como, por exemplo, as minhas faixas de conforto térmico. E voltando, fazendo um pouquinho mais de configurações no meu gráfico de pizza, agora eu consigo ter esse tipo de visualização aqui, muito mais rica. É a mesma lá de cima, só que agora para cada faixa para cada uma das faixas de temperatura eu consigo ver que, por exemplo, para as temperaturas acima, para a minha faixa de conforto, acima eu tenho 52,46% e desses 52,46%, 48% é com o compressor desligado, o que faz sentido. E apenas para 4,37% o meu compressor estava ligado, e assim para as demais faixas. Então, novamente, eu volto, né, gero essa imagem e já, em vez de gerar um PDF, por exemplo, eu já envio novamente ela para o meu portal de dashboards, que é isso aqui. Esse aqui é o resultado final da minha análise. Então, eu peguei aquelas duas imagens, fiz a minha análise, manipulei os dados, limpei, classifiquei e gerei isso aqui. Eu não preciso agora enviar por e-mail para ninguém. Os dados estarão aqui disponíveis para qualquer pessoa que tiver, né, acesso ao portal. Então, é uma maneira muito mais dinâmica, uma maneira muito mais democrática de compartilhar, né, informações, por exemplo, análises dentro da organização. E só para finalizar, eu só queria apresentar aqui o GitHub da Ellipse, né, do EPM Processor, que tem vários outros exemplos de utilização do Pandas, né, de Machine Learning, de Matplotlib, com alguns exemplos até mais avançados do que esse que eu apresentei aqui para vocês. Então, de conteúdo, basicamente é isso aqui. Espero que tenha me feito entender e deixo aberto agora a perguntas, né? Quem quiser fazer pergunta via áudio ou via chat, fique à vontade aqui. Eu já tenho até umas aqui, eu já vou respondendo aqui, já as que eu vou separar algumas aqui para responder para vocês. Sim, o Ricardo Dursky perguntou se a apresentação vai estar disponível. Sim, eu vou disponibilizar ela por e-mail para vocês. O Rodrigo Carneiro está fazendo uma análise regressiva para Predict. Na verdade, eu não entendi muito bem a tua pergunta, Rodrigo. O Yuri Lopes está perguntando quais as limitações da versão gratuita. A versão gratuita do EPM Processor, ela só tem limitação de 10 productions. Productions é coisas que estão rodando ao mesmo tempo. Ou seja, quando um evento é gerado no chão de fábrica, o EPM Processor sente esse evento e pode executar alguma dessas productions. Então, a versão gratuita do EPM Processor é limitada só a 10 productions. O EPM Server são 20 variáveis, né, 20 tags. E a Web API ela não tem limitação nenhuma. É só tu ter o EPM Server e que tu consegue buscar dados utilizando elas. Sim, o Rodrigo Luiz, sim, a gente está gravando esse webinar e ele vai para o YouTube. Acredito que amanhã ele já deve estar disponível no YouTube, lá no canal da Ellipse. Sim, sim. Tem várias pessoas perguntando aqui se essa apresentação vai estar disponível. Sim, vai estar tudo no YouTube. Acredito que amanhã, no máximo, já esteja disponível. Como tratar imagens de câmera? O Wagner Vasconcelos perguntou aqui. Essa até é uma pergunta interessante, porque como a gente... O EPM Server não armazena valores de câmeras. Mas existem bibliotecas no Python que tem esses recursos de análise de imagens. Inclusive, o Scikit-learn, que eu mostrei no início da apresentação, é uma que faz esse tipo de análise para ti. Tem outra... Tem o OpenCV e tem uma outra que eu também costumo utilizar, que tem bastante documentação, é o TensorFlow.
Esse aí também é um outro tipo de biblioteca em Python que tu consegue fazer análise e manipulação de imagens. Vamos ver outra aqui. Aqui tem uma pergunta do Bruno Mello. Essa pergunta do Bruno ela é bem interessante. Se eu tiver os dados dos sensores armazenados em bancos de dados, PostgreSQL ou MySQL, posso fazer a mesma análise sem o EPM, apenas usando o Python? Com certeza. Tu pode fazer exatamente os mesmos tipos de análise sem utilizar o EPM. O Pandas, que é a biblioteca que eu apresentei aqui, ele consegue buscar dados de outras fontes de dados, não só do EPM, né? Eu consigo buscar dados de fontes CSV, XML, JSON, enfim, eu consigo criar conectores e transformar esses dados em data frames do Pandas. Exatamente. O Maurício aqui, que é o nosso de produto do EPM, ele está aqui ao meu lado, está me comentando isso aí. Não sei se vocês ouviram, que tu pode fazer, mas tu não vai ter todos os benefícios que a EPM a Web API te fornece, como, por exemplo, agregações, aquelas agregações que eu trouxe de dados interpolados, a consulta de dados time average, e ela também me permite, né, trazer os dados brutos, que no caso, utilizando esses outros bancos de dados, seria basicamente como tu iria buscar os dados. Exatamente. Tem todas essas questões que o Maurício está me comentando aqui, que é utilizar o EPM Studio, que é o que eu mostrei no início da apresentação, para selecionar um período de análise, navegar entre os dados de maneira rápida, selecionar, né, o meu período, que esse período aqui é o que eu quero trabalhar agora. Então, é ele que eu vou exportar para o meu, por exemplo, chart análise. Vamos ver uma outra aqui. Existe alguma versão para uso acadêmico com menos limitações? Eu acho que não existe, né? Existe uma versão, mas daí ela tem um custo diferenciado. Sim. Daí Yuri, tu teria que entrar em contato com o comercial para eles te fazerem uma proposta para o meio acadêmico. Então, tu poderia, por exemplo, ter um desconto em alguma das versões de alguns dos softwares. A gente tem o epm@ellipse.com.br, que é o comercial do EPM. Tu pode mandar a tua dúvida por ali e o pessoal vai te responder assim que possível, fazer uma proposta, né, para ti de licenciamento. Aqui o Aloysio Leite está perguntando se existe algum treinamento da biblioteca Pandas, mesmo que não seja pelo... Sim, tu encontra na internet diversos materiais. O próprio site da Pandas ele é muito bem documentado. Tu consegue encontrar, por exemplo, tem cursos da Udemy, enfim, tem vários outros meios aí, vários outros canais que tu consegue informações. E lá no GitHub da Ellipse a gente tem um monte de exemplos de utilização do Pandas, buscando dados, por exemplo, do EPM, de algumas outras fontes, e fazendo algumas análises mais avançadas. Aqui o Wagner Vasconcelos me perguntando se pode dizer que essa coleta é um data lake. Na verdade, não. O data lake ele tem um outro conceito, né? Aqui essa coleta ela é direto do EPM Server, que já estrutura os dados, vamos dizer assim, né? O data lake ele é um outro conceito, mas então não. Para esse exemplo que eu dei aqui, essa coleta não é uma coleta de um data lake. Eu usei, o Rodrigo Carneiro está perguntando, eu utilizei o Python 3. Só para informar aqui o pessoal também, estou recebendo a informação aqui que tem o kit educacional da Ellipse, que ela inclui o E3, o EPM e o Mobile. Então esse aqui não cheguei a ser valor, nos seus valores, mas tem um kit educacional que envolve os três principais softwares da Ellipse aqui, né? O E3, o EPM e o Mobile. O Yuri Lopes está perguntando se a Ellipse tem algum treinamento específico para essas análises as análises demonstradas com recursos mais avançados.
A gente tem um treinamento de análise, mas ele não a gente tá tentando para o ano que vem fazer ele online. Atualmente ele é só presencial. Mas sim, a gente tem um treinamento que é para análises mais avançadas de dados. O Felipe está perguntando o e-mail para o kit educacional. Eu acho que tu pode mandar e-mail para epm@elipse.com.br, comentando, né, que tu viu o webinar e que eu falei sobre um kit de educacional que a Elipse fornece. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma aqui. Tem bastante perguntas aqui, eu estou tentando filtrar algumas. Para buscar dados de bancos antigos, poderia usar o Python e escrever direto para o EPM e migrar tudo para o EPM. Existem formas de fazer migração de bancos antigos. Bom dia, meu nome é Maurício, eu estou aqui junto com o Felipe Scherer. Eu tenho uma pergunta aqui que o Wagner Vasconcelos está fazendo, que existem dados em bancos antigos e queria saber se o EPM trata isso. Então, no caso de serem séries temporais, existem ferramentas e formas de fazer a migração dessas bases direto para dentro do EPM. E aí dentro do EPM Server tem todas aquelas ferramentas de análise, facilidades para usar os gráficos de tendências, geração de datasets e todo esse ambiente. Então é interessante pensar numa migração dos dados dessas bases legadas para dentro do EPM e a partir daí seguir a coleta dos dados novos diretamente para dentro do EPM. Então tem como fazer essas migrações. O pessoal está perguntando como é que eu vou enviar também a apresentação. Eu estou pensando em colocar um link no vídeo, no link do YouTube, vai ter um link para download ali, ou eu envio um e-mail agora para todo mundo que viu o webinar, enfim, até para quem não viu, via o e-mail da Elipse, lá que a gente enviou as notícias, disponibilizando o link pro webinar no YouTube e também um link para download da apresentação. Vamos ver se tem mais algumas perguntas aqui. Banco de dados da Elipse. Inclusive, tu podes comentar isso. O cara está perguntando onde é que vieram os dados da base do EPM. Ah, sim. Da onde é que eu busquei esses dados é da própria base do EPM. Eu comentei na parte do PowerPoint ali que a Elipse tem uma aplicação de automação que gera dados. A gente consegue controlar iluminação e ar-condicionado. Esses dados são armazenados pelo EPM e eu busquei esses dados diretamente via Web API, né, via Python, desse banco de dados do EPM Server. Então, quem tiver interesse, né, dá uma olhada no GitHub, tem um link, inclusive, para mandar e-mail para conseguir um acesso no ECC. O Maurício está comentando comigo que o ECC é o nosso centro de controle em São Paulo. Quem quiser, é só mandar um e-mail, tu manda um e-mail para epm@elipse.com.br e a gente fornece um usuário e senha para mexer direto nessa base de dados, para fazer coletas, para fazer análise, enfim, para sentir um pouco do ambiente, né, de como funciona o ambiente, né, tanto do portal quanto do EPM do estúdio, do EPM Processor. Ali no GitHub, que eu mostrei para vocês, ele tem todo um link direitinho explicando como conseguir o acesso para o ECC, enfim, outros detalhes sobre ferramentas, o uso da ferramenta tanto do Processor quanto da Web API. Aqui quem está vendo a tela aqui, eu estou mostrando no GitHub. Aqui são exemplos da Web API. Tem um monte de exemplos que o pessoal está perguntando aqui. Exemplos de uso do Jupyter, né? Todas as análises feitas em Jupyter, e também exemplos de uso do EPM Processor, bem como a documentação e um Quick Start, né? Para quem quiser fazer o download do EPM Processor e está meio perdido, a gente tem um Quick Start aqui, que é um passo a passo simples e rápido das primeiras configurações, de como configurar o EPM Processor e tudo mais.
O Rudimar está perguntando se o EPM permite enviar comandos remotos para automação. Não, o EPM ele não permite tu enviar comandos direto por ele para a automação. Ele basicamente é uma ferramenta de análise. É um PINS. Ele está numa camada acima da automação, né? Sim, o instrumento que eu posso escrever valores em tags e essas tags vão disparar algum evento na produção. Mas ele é uma ferramenta de análise. Essa pergunta do Yuri aqui, ele pergunta se no GitHub tem essa aplicação de fonte de dados. Não, as fontes de dados elas estão no ECC, que é o nosso servidor de centro de controle em São Paulo. Mas tu consegue acesso tu consegue um usuário sem, tu entra em contato com a gente te fornece um usuário sem e tu consegue coletar, brincar com esses dados que a gente tem lá. Por algum período que tu queira. O Jairo está perguntando se essa apresentação vai ter algum certificado para a apresentação. Não, esse aqui a gente não fornece nenhum tipo de certificado, né, para webinars. Só para treinamentos mesmo. Treinamentos online ou presenciais, a gente fornece daí certificados. Eu acho que é isso aí. O Rodrigo Carneta pergunta se a gente é da área de engenharia ou de programação. Bom, eu e o Maurício, nós somos engenheiros, né? Só que eu tenho trabalhado mais com a parte o Maurício é um cara que entende mais do processo da engenharia, entende mais do processo de produção, e eu tenho trabalhado mais com a parte de programação e análise de dados, né, daqui da Elipse, para essa parte que a gente está focando agora no mercado. O Rodrigo está perguntando aqui do MongoDB. Não, esses dados eles não são armazenados no MongoDB. São no EPM Server. O EPM Server que manipula esses dados e salva no banco de dados interno dele. É uma base de séries temporais, né? Mas a nível de curiosidade, o EPM Processor utiliza o MongoDB para fazer essas manipulações internas ali. A base de dados, né, o banco de dados do EPM Processor é o MongoDB. E tu também, se fica curiosidade, tu também poderia buscar dados de um MongoDB, por exemplo, e fazer análises em Python, né? Casar dados, por exemplo, do MongoDB com com um banco de dados do EPM Server, por exemplo. Então tá. A gente vai ficando por aqui, então, pessoal. Agradeço a presença de todos vocês, também pelas perguntas aqui, foi uma boa maneira de trocar ideias também. E fiquem ligados no e-mail, que talvez a gente envie por vocês mais sugestões de webinários, né? Por exemplo, agora no final da apresentação tem um questionário que eu gostaria que vocês respondessem e até sugerissem ali alguns temas que vocês gostariam de ver para webinários futuros. E fiquem ligados nos e-mails da Elipse, que é por ali que a gente costuma, né, fora as mídias sociais, LinkedIn e Facebook, assinar a newsletter da Elipse, né? Porque ali sempre aparecem as novidades que a gente está lançando, tanto de webinários quanto de produtos, enfim, tudo que a gente está fazendo aqui. Tá certo? Então, muito obrigado e paramos por aqui. Obrigado, tchau, tchau.